E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Planejamento Estratégico para vocês com o seguinte tema, 5W2H. E qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Estaremos falando sobre metas e objetivos, tendo em vista que, sem ter um objetivo que se fragmenta em metas, eu não tenho por que utilizar o 5W2H ou eu não acho uma razão para a utilização dessa ferramenta. Também estarei falando da história da ferramenta para vocês, a conceituação, explicando como que ela funciona e também trazendo uma aplicação prática. Vamos começar então pelas metas e objetivos. Então, em síntese, o objetivo é a descrição daquilo que se pretende conseguir, a visão macro, onde eu desejo chegar. Então, por exemplo, eu desejo aumentar o meu market share ou o market share da minha empresa. Perceba que essa é uma ideia grande que implica em fases. Essa é a representação, então, do objetivo, uma visão macro. A meta já é a segmentação, uma etapa do objetivo, ou seja, o marco, o degrau que deve ser ultrapassado para gradativamente atingir-se o objetivo, ou seja, a visão micro. Suponhamos que estejamos falando ainda do objetivo que eu citei no exemplo anterior, aumentar o meu market share. Que maneira eu vou fazer isso? Quais são os degraus? Então, durante um ano, eu preciso criar várias campanhas de marketing, de modo que mais clientes venham para o meu negócio, eu consiga aumentar o meu faturamento e, consequentemente, a minha participação de mercado, ou o market share. É de extrema importância definir metas e objetivos para uma empresa, pois assim todos saberão em virtude do que estão trabalhando. Se na empresa onde você trabalha ou no teu próprio negócio não existe um objetivo maior, que é segmentado em metas que devem ser atingidas diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e até anualmente, é necessário rever, porque sem um objetivo, sem metas, eu não consigo então dar um direcionamento para o negócio. Aí qualquer ferramenta que você for utilizar não vai te servir de nada. Então tenha metas e objetivos. Uma ilustração interessante é este gráfico, a relação objetivo-tempo. Quanto mais o tempo passa, eu preciso sair da minha situação atual cumprindo com as metas de modo que o objetivo seja alcançado. E para que esse objetivo seja alcançado, eu tenho o auxílio de várias ferramentas. Agora que nós já vimos então sobre os objetivos e metas, vamos para a história do 5W2H. Não é possível atribuir a criação do plano de ação 5W2H, dessa ferramenta, a uma pessoa. Contudo, existe um consenso sobre a origem do 5W2H, que muitos estudiosos, pensadores concordam. Surgiu no Japão, na indústria automobilística, durante os estudos de qualidade total, especificamente na Toyota. E por que na Toyota? Porque foi na Toyota que surgiu então o modelo de produção que nós conhecemos por toyotismo. E o que o toyotismo pregava ou prega? Vamos dar uma recapitulada. Fazer mais com menos, basicamente. Sistema de produção enxuta, garantindo a qualidade nos seus produtos. E, claro, foi a primeira empresa a implantar o sistema de gestão de qualidade total. Logicamente, então, podemos atribuir a autoria do 5W2H ao toyotismo à Toyota. E não é difícil de acreditar, até porque da Toyota vem o toyotismo e, como eu falei para vocês, a qualidade total está presente até hoje aí na Toyota, tendo sido a primeira empresa a implantar esse modelo. Vamos para a conceituação. Então, o nome 5W2H refere-se a 5 questões que, em inglês, começam com W e outras duas que começam com H. Por isso, 5W2H. Então, aqui nós temos as 5 questões com W e as duas com H. Das 5 com W, when, ou quando, where, ou onde, why, que é porquê, what, o que, who, que é quem, e as duas com H, how much, ou quanto custa, e how, como. É possível que você encontre nas suas pesquisas também algumas variações 5W1H, 5W apenas, algumas variações, mas o original são 5W2H. Isso para nós a bibliografia é bem clara. Então a finalidade do 5W2H é auxiliar na elaboração de planos de ação, com uma espécie de checklist que melhora a visão das atividades a serem desenvolvidas. É considerado uma das técnicas mais eficazes em relação ao planejamento de atividades e elaboração de projetos. Nós não podemos esquecer que, assim como outras ferramentas,
O 5W2H também é uma ferramenta. E qual é a função de uma ferramenta? Auxiliar na elaboração de um plano, na elaboração de um projeto ou no desenvolvimento aí de uma atividade. A ferramenta por si só, sozinha, não faz sentido. O 5W2H possui uma implementação muito simples, sendo necessário apenas a elaboração de uma tabela para discutir as principais questões que fazem parte das atividades ou dos projetos. Então nós vimos a imagem anterior que trazia lá o desenho do 5W2H. Contudo, na montagem é necessário você tabelar os 5 Ws e os 2 Hs, de modo que você consiga fazer essas perguntas para a atividade que você vai desenvolver. Tá aí o modelinho na tela para vocês. Vamos então conhecer essas perguntas, o que cada uma delas significam e como devem ser respondidas. Então, cada pergunta deve ter o objetivo de desmembrar a ideia, ou seja, facilitar o entendimento. A pergunta o que ou what é o objetivo da atividade. A pergunta quando ou when, data para que o plano de ação entre em ação e também para que termine. A pergunta quem ou who, as pessoas envolvidas na atividade. A pergunta por quê, why, os motivos para a realização da atividade. A pergunta onde, where, a definição do local de ação. A pergunta como, how, a maneira a ser executada. E a pergunta how much, que define o custo do processo. Se você já entendeu sobre as perguntas, tudo bem, ótimo. Daqui para frente eu vou explicar cada uma delas de uma maneira um pouco mais detalhada, as 7 perguntas. Começando pela pergunta what, ou o que. Então, na primeira pergunta, descreva o que deve ser feito. Todo plano de ação precisa ter uma especificação. Por exemplo, atrair novos clientes. Segunda pergunta, who, ou quem. Então, na segunda pergunta, atribua o plano de ação a um responsável. Mesmo que haja uma equipe por trás, alguém precisa liderar, chefiar ou responsabilizar-se pela atividade. Tem um ditado que diz assim: quando muitos são donos, no problema ninguém é dono. Então é muito importante que por essa atividade haja um responsável. Terceira pergunta, when ou quando. Então na terceira pergunta defina as datas de início e término da atividade. O cumprimento dos prazos deve ser uma das metas do plano de ação. Não existe plano de ação sem prazos, sem metas com datas. É muito importante então que você defina a data de início e de término, de modo que sejam estipuladas também metas diárias, como nós vimos anteriormente. Quarta pergunta, why, ou por quê? Na quarta pergunta, dê uma razão para o plano de ação. Nesse ponto, a justificativa deve ser apresentada, de modo que o plano em si faça sentido. Por exemplo, para aumentar o faturamento da empresa, como nós vimos na pergunta what, ou o que. Quinta pergunta, where, ou onde. Então, na quinta pergunta, será possível considerar eventuais deslocamentos, setor de aplicação, ou, em resumo, o alvo, seja um local ou uma pessoa. Pode ser um setor, pode ser uma cidade, pode ser um departamento, pode ser o desenvolvimento de uma pessoa em específico. Aí cabe a análise da atividade em si. Sexta pergunta, how, ou como. Na sexta pergunta, elabore um detalhamento do plano de ação, seja por tópicos, datas, atividades, etc. Por exemplo, no dia X, Rafael e Adriane lançarão a campanha Y de marketing. Nesse ponto, então, você precisa detalhar, escrever em detalhes o que é que vai acontecer, como será feito. Esse ponto não é mais, mas também não é menos importante do que as demais perguntas. E por fim, sétima pergunta, how much, ou quanto. Na sétima e última pergunta, todo plano de ação deve ter um orçamento, seja geral ou específico. É indispensável a mensuração para que não seja quebrado o orçamento. Como eu falei agora há pouco das campanhas de marketing, quanto que eu vou investir? Quanto que eu tenho disponível para gastar nessa atividade? E para fechar, trouxe um exemplo para vocês, uma aplicação prática. Então, uma tabela já devidamente preenchida com 4 atividades, onde você pode dar um pause agora no vídeo e fazer uma análise, tirando uma ideia de como você pode preencher a tua. Beleza, pessoal? Eu espero que todas as tuas dúvidas tenham sido sanadas. Contudo, se você ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeos também, deixe aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o teu like. Valeu? Um abraço e até a próxima!